Eu sou da opinião de que ouvir deve ser um tema de discussão constante em nossas próprias mentes e com outras pessoas. Isso é especialmente importante porque é claramente perceptível que a maioria das pessoas aborda essa questão de forma errada. Elas praticam falar antes de se acostumarem a ouvir e pensam que falar exige atenção, cuidado e estudo, mas que benefícios surgirão mesmo de uma abordagem descuidada da escuta. Como disse o estoico Zenão, a natureza nos deu 2 ouvidos e uma boca, porque deveríamos escutar mais do que falar. Esse trecho que eu li para vocês foi escrito por Plutarco e faz parte de uma obra escrita por ele, cujo título é Como Ouvir. Plutarco nasceu em uma família de posses e foi um escritor e filósofo grego que viveu aproximadamente entre os anos 46 e 119 da era atual. O assunto de que Plutarco trata no texto é a nossa negligência na arte de escutar. Uma questão muito importante que Plutarco levanta é que há uma deficiência ou uma negligência no estudo e no ensino da arte de escutar. Agora pensemos, Plutarco viveu há quase 2000 anos, mas o que ele diz não é ainda muito relevante para o nosso tempo atual? Vamos pensar, por exemplo, no nosso sistema de ensino. Quantos de nós não precisamos treinar horas e horas e horas para a tal da redação? Nós somos instigados e até exigidos, cobrados de uma boa escrita e uma boa fala. A nossa sociedade, de certa forma, cobra isso de nós. Há um incentivo para que haja o desenvolvimento da boa fala, da boa escrita, mas esse incentivo ele é ausente quando se trata da boa escuta ou da arte de escutar. E aí você pensa, poxa, mas escutar não é uma coisa importante, a gente já nasce sabendo escutar, não precisa prestar atenção nisso não. Pois é, Plutarco vai dizer que pensar assim causa vários prejuízos para nós, para as nossas sociedades em geral. Vejam alguns elementos que ele levanta como extremamente prejudiciais e resultantes da ausência desse treinamento de saber ouvir. Atenção parcial, falar sem ouvir, tagarelice, escuta tendenciosa e parcial, distorção do que se ouve, exagerando alguns elementos e omitindo outros, ignorar o que pode ser útil e válido, reduzindo tudo o que foi dito a objeto de crítica e descarte, objeção imediata sem permitir que o outro conclua, necessidade constante de refutar o que o outro está dizendo, sendo que essa necessidade é motivada pela vaidade. Essas são apenas algumas atitudes resultantes dessa nossa deficiência na arte de ouvir. Agora, pare por um segundo e pense. Você já se pegou fazendo algumas dessas coisas? Ou você consegue notar algumas dessas deficiências em você? Se você nunca treinou a arte de escutar e for sincero com você mesmo, muito provavelmente você dirá sim para essas deficiências, ou seja, perceberá em você algumas dessas atitudes. Nós pensamos que a vaidade está presente apenas na eloquência, da fala e da escrita. Engano nosso, ela está presente e muito presente na escuta. Nossa vaidade muitas vezes nos impede de ouvir o que realmente foi dito ou de aproveitar algo útil no que foi dito. Ela nos tira o espaço da escuta para penetrá-lo com a resposta, refutação ou crítica apressada, muitas vezes tendenciosa, equivocada ou desnecessária. Um elemento que vem, assim, de mãos dadas com a vaidade é a competição. No livro Walden, de Thoreau, tem uma frase que eu acho sensacional. O autor está tratando da questão da solidão e da solitude e ele defende a ideia de que nós deveríamos passar mais tempo sozinhos, aproveitando esse tempo sozinho para fazer
algo melhor de nós mesmos. E ele diz: encontramo-nos 3 vezes por dia às refeições e nos damos mutuamente mais uma prova do queijo velho e rançoso que somos. Muitas vezes nos encontramos amigos, as pessoas com quem convivemos, e simplesmente somos para elas queijos velhos. Em um dos aspectos, certamente, é da escuta. Não nos escutamos uns aos outros, saímos por aí fazendo com que as nossas vaidades nos forcem a falar, muitas vezes sem nem saber o que estamos falando. Então, quem acaba gerenciando os nossos encontros pela vida é a nossa vaidade. Nós nem ouvimos os outros e nem ouvimos a nós mesmos. Como muito bem diz Thoreau, nós somos como queijos velhos e rançosos. Acabada a audição, o invejoso, sem dar a atenção a nada do que foi dito, mas julgando pelas exclamações e falas de outras pessoas, vai correndo agregar-se aos que censuram e também distorcem aquilo que foi dito. Se nada houver nesse sentido, faz comparações com os que teriam falado melhor e de forma mais capaz sobre o mesmo assunto, até que, corrompendo e arruinando a audição, a toma inútil e imprestável para si. É importante salientar que a ideia não é ignorarmos os desvios que percebemos naquilo que escutamos ou nos isentarmos de qualquer avaliação. É claro que, mediante aquilo que nós escutamos, há sempre uma avaliação, uma resposta que nós damos. Mas como Plutarco diz, devemos transferir nossa avaliação do orador para nós mesmos e nos perguntar se cometemos os mesmos erros sem percebê-los. A crítica é inútil e vã se não levar a nenhuma melhoria ou vigilância nesses aspectos. Não se deve hesitar em repetir constantemente para si mesmo o ditado de Platão: tenho realmente certeza de que não sou assim também? Sêneca diz: nos grandes arroubos da fala eloquente há mais ruído do que sentido. Ele diz isso como forma de criticar a retórica vazia e pomposa, que muitas vezes prioriza o efeito sobre o conteúdo e a substância e é um resultado da vaidade e incapacidade de escuta, também apontadas por Plutarco. A tagarelice é apontada por Plutarco como um patos, uma paixão, algo que é ruim, e a cura para ela é o saber ouvir. A filosofia acha a tagarelice uma doença muito difícil e de difícil cura. Para seu remédio, a conversa requer ouvintes, mas pessoas tagarelas não ouvem ninguém, pois estão sempre tagarelando. E o primeiro mal que essa incapacidade de manter o silêncio produz é a incapacidade de ouvir. Enquanto outras pessoas retêm o que ouvem, as pessoas falantes o perdem completamente e, sendo de cabeça vazia, assemelham-se a recipientes vazios e andam por aí fazendo muito barulho. Plutarco cita então 2 elementos fundamentais que demonstram a presença da sabedoria na escuta. Eles são o autodomínio e o respeito. Quem se acostumou a ouvir com autodomínio e respeito, acolhe e retém o que é útil, discerne e reconhece melhor o que é inútil ou falso, mostrando-se amante da verdade e não quereloso nem precipitado e genioso. Quando o assunto é autodomínio, os estoicos consideravam o silêncio como um elemento fundamental. Epiteto, por exemplo, ensinava a seus alunos sobre a importância de evitar a tagarelice ou a fala sem propósito. Em seu manual, Epiteto aconselha: deves manter o silêncio sobre a maioria dos assuntos e conversar raramente, apenas quando necessário e com poucas palavras.
Sêneca, em suas cartas a Lucílio, dizia: deve procurar em todo lugar a solitude e o silêncio. O que Sêneca está dizendo é que se deve passar momentos em silêncio e solitude para que a reflexão sobre as nossas atitudes e os nossos pensamentos se faça possível. No livro Meditações, Marco Aurélio diz: aplique o silêncio e a modéstia e concentre-se naquilo que é justo e útil. O Sônio Rufus ensinava aos jovens: fala somente quando tens algo mais valioso a dizer do que o silêncio. Para os estoicos, o silêncio é uma ferramenta essencial para a prática do autodomínio. O silêncio é percebido como uma ferramenta para evitar o desperdício de energia em palavras vazias, focar na introspecção e na ação correta. Os estoicos acreditam que não há o cultivo da sabedoria sem a prática do silêncio. A prática do silêncio é vista como essencial por várias tradições. No budismo, por exemplo, o retiro de silêncio não é apenas uma pausa na fala, mas uma profunda prática espiritual que permite a introspecção, meditação e o crescimento interior. O silêncio verbal é também uma porta para o silêncio mental. É essencial para a prática da atenção plena e purificação da mente, todos elementos essenciais para o caminho de iluminação proposto pelo budismo. O silêncio é para o jovem um seguro adorno, principalmente quando, ao escutar outro, não se excita nem exclama a cada instante, mas, mesmo se a fala absolutamente não lhe agradar, se contém e espera que o palestrante acabe de falar. Ainda assim, não opõe logo a objeção, mas deixa passar algum tempo, para ver se o expositor deseja acrescentar, modificar ou suprimir algo em seus ditos. Portam-se de modo inconveniente os que imediatamente se opõem, falando aos que falam sem ouvir nem serem ouvidos. Olhe para você com sinceridade. Olhe para as pessoas ao seu redor e facilmente perceberá que nós todos somos muito apegados a opiniões irrefletidas e ao desejo constante de autoafirmação. E muito do que dizemos resulta disso e não da nossa verdadeira sabedoria. Por isso, aprender a silenciar e a ouvir era considerado como instrumento de cura pelos antigos, como uma forma de desapegar de opiniões irrefletidas e do desejo de autoafirmação. A graça de ouvir. Ouvir não se dá apenas na escuta das palavras, está em se conectar com o que se ouve com atenção e profundidade. Ouvir é ir além das comparações inúteis e da vaidade das respostas perfeitas e imediatas. Ouvir é se permitir entrar e permanecer em contato com o que se ouve, sem a pressa do julgamento tendencioso. Ouvir é também respeitar. A verdadeira escuta é também cura. E para os mesquinhos, não se esqueçam, ouvir é graça que é de graça.